Bom, esse programa aqui, na realidade, é o programa que deu início a todos os outros programas de, digamos assim, de visualização, digamos assim, de cartografia. Você trabalha a parte cartográfica, digamos assim, explicando movimento, latitude, longitude, tá certo? Tudo aqui dentro do desse programa, tá? Então, a gente dá zoom. É como se a gente tivesse aquele globinho em cima da sala de aula do professor de cartografia, né? Então, o que eu estou querendo trabalhar, na realidade, é a gente fazer uma viagem aqui dessa região do Cariri, né, que fica nessa parte sul do estado do Ceará, né? A gente sairia dessa parte aqui e iríamos viajando, digamos, até Fortaleza e tendo conhecimento da região, tá? Então, vou dando um zoom aqui. Não vou colocar latitude e longitude, para não ficar assim muito na parte de cartografia, mas é possível explicar, é possível calcular a distância. Eu trabalho muito com os meus alunos na graduação, com esse programa, usando matemática e geografia. Tá? Às vezes os meninos ficam pirados quando a gente começa a meter matemática dentro de geografia, mas tem tudo a ver. Mas matemática tem tudo a ver com tudo, né? E aí a gente calcula as distâncias, ângulos, tudo usando o velho teorema de Pitágoras. Tem coisas bem interessantes que a gente pode usar aqui dentro. E um deles é o Street View. Você está vendo aqui que está o bonequinho. Na hora que eu começar a dar bem zoom aqui, né? Bom, para começar, aqui tem duas grandes cidades, quer dizer, cidades de médio porte, são o maior aglomerado urbano do estado do Ceará, fora a região metropolitana, né? Você tem a concentração macro, digamos assim, da região metropolitana. Fora da região metropolitana, você vai ter Sobral, mas as cidades satélites de Sobral não são cidades de porte tão grande quanto essas que estão aqui, né? Então, você tem Juazeiro do Norte, uma pequena capital, você tem aí 250, 260 mil habitantes, segundo o último censo. Você tem o Crato aqui com mais ou menos 140, 150 mil habitantes. Barbalha chegando aí na faixa de 70, 80 mil habitantes. Missão Velha um pouco menos, na faixa de 45, 60 mil habitantes. Então, esse aqui, e isso tudo, por exemplo, Crato Juazeiro praticamente você já não tem digamos assim, um limite da cidade. Elas estão praticamente conurbadas, né? Então, elas já se apresentam emendadas. Essa conurbação bem acentuada. Não confundir, eu vou tirar uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira que eu tiro na sala de aula. Não é cornubação, não. Corno é lá do Zé Val. Então, é um processo de junção, que em geografia a gente chama de conurbação, né, que é a junção dessas cidades. Se você prestar atenção, ó, Crato e Juazeiro, você não sabe mais onde uma começa e onde a outra termina, né? Juazeiro e Barbalha é a mesma coisa, elas estão praticamente interligadas, e você vê que essas grandes avenidas aqui, ó, são grandes avenidas novas que estão sendo rasgadas dentro da cidade. Os planos diretores dessas cidades já virou uma região metropolitana, né? Você hoje tem 3 regiões metropolitanas aqui na região metropolitana de Fortaleza, né? Composta aí por... Eu já perdi até a conta. A última vez que eu vi era 15 municípios, né? Mas aqui no Crato de Juazeiro, você tem Crato de Juazeiro Barbalha, num processo de conurbação, em que você foi criada também a segunda, digamos assim, região metropolitana, chamada região metropolitana do Crajubá, do Cariri, né? Então, olha, essas avenidas aqui são avenidas abertas nos últimos 10, 20 anos, né? São avenidas que estão fazendo o contorno das cidades. Antigamente você tinha esse triângulo aqui, que era o triângulo
da cidade de Juazeiro, que o pessoal chamava, na realidade, Crajubá, né? O Triângulo Crajubá. Mas, na realidade, o Triângulo Crajubá legítimo mesmo é esse que está sendo implementado aqui. Aqui, sim, aqui fica o limite do Crato vem para cá, Juazeiro vem para cá, né? E Barbalha vem para cá. Então, você está vendo que as cidades praticamente se juntaram, né? E você tem todo uma pergunta, é possível dizer que é tipo um anel viário ou não? Sim, sim. Isso aqui, essa linha que você está vendo aqui mais acentuada, são todas as avenidas duplicadas que você hoje sai do centro de Juazeiro, aliás, passa pelo centro do Padre Cícero, né, que aqui está a subida do Padre Cícero, que está a estátua do Padre Cícero, mas aqui embaixo você contorna toda a cidade de Juazeiro, tá, ó. Você vai contornar pelo lado aqui entre Crato e Juazeiro, também indo para Barbalha. Essa ainda tem uma fase aqui que ainda está sendo construída, né? Questões de desapropriações. E aqui já é o metrô, né? Entre Crato e Juazeiro, né? Você tem uma ligação, digamos assim, de metrô, superfície, mas foi o primeiro, inclusive, o primeiro metrô do Ceará. O metrô de Fortaleza nem estava funcionando, e o metrô do Cariri já estava em operação. Então, você tem grandes avenidas, né? Você tem 2 estádios de futebol bons aqui, né? Então, são cidades que têm shopping center, né? A economia aqui de Juazeiro é muito pujante, né? O professor aí de economia, o nosso colega, ele deve conhecer bem essa parte aqui de Juazeiro, né? Não Eu é à fiquei toa que muito aqui foi criado... impressionado. Aqui... Hã? Quando você Alô? tem, a última, eu andei em Juazeiro, num projeto de extensão que a gente criou, conhecendo a extensão da universidade, da UFC, e a gente foi até Juazeiro, né, no ônibus, a gente com 40 estudantes, né? Nós passamos uma semana em Juazeiro, né? E me chamou muita atenção na época, foi mais ou menos 2013, foi a questão imobiliária, né? Tinha muita construção, muita ruas O sendo processo, o processo de pavimentadas. o processo de verticalização aqui em Juazeiro é uma coisa impressionante. Eu vou sair um pouquinho aqui do mapa somente, para a gente entrar aqui no Street View bem rápido, depois eu volto. Por isso, Rogério, que eu estou dizendo que aqui eu trabalho melhor com... Entendi. Tá? O Street View, né? Eu trabalho Street View aqui dentro também, entendeu? Mas só para a gente dar uma olhadinha, olha o padrão dos apartamentos em Juazeiro. Então, a verticalização aqui está bastante acentuada, né? São prédios novos, que é a nova rodoviária, né? o hospital regional. Então, a cidade começa a fazer um processo de verticalização muito grande. Inclusive, uma coisa que eu estava vendo aqui na internet, o prédio mais alto do estado do Ceará não fica em Fortaleza. O prédio mais alto do estado do Ceará é uma torre dos Bezerras, que foi construído lá, que é o edifício mais alto do estado do Ceará. Então, só para você ter uma ideia de como é que a coisa está. Opa, deu uma... Tem a faculdade de medicina, né? Isso. E agora está abrindo uma terceira faculdade de medicina, né? Terceiro curso, né? Que está sendo aberto. O terceiro curso está sendo aberto. Tem a faculdade de Juazeiro, né? Uma faculdade particular. Tem uma outra faculdade, aliás, em Barbalha, funciona em Barbalha de Juazeiro. Tem a faculdade da UFCA, né? E agora vai abrir a faculdade da URCA, no Crato. Isso. Então, é uma cidade grande. O aeroporto aqui é compartilhado, né? Antigamente esse aeroporto era no Crato, mas era naquela região, Rogério, que a gente estava vendo no início da nossa conversa, lá em cima da serra. O problema era, quando era período de chuva, né, a floresta cria um clima mais fechado, de bastante chuva, e o aeroporto fechava, porque era muita névoa, né?
a diferença da temperatura, diferenças térmicas, não é neve, é névoa, né? Aquela cerração. Sim. E aí os aviões tinham um problema de pousar, né? Tinha que pousar sempre depois das 10 da manhã e tal, porque realmente não tinha. E aí trouxeram o aeroporto para cá, né? E esse aeroporto é um aeroporto hoje que funciona noite e dia, né? Já é um aeroporto de médio porte, onde você tem voos diários aqui para tudo quanto é canto do Brasil e do mundo, né? Você não sai daqui, lógico, diretamente para a Europa. Você sai daqui para Fortaleza, você sai daqui para Recife, daqui para o Rio de Janeiro, São Paulo, tem voos diários, e daí você vai para o resto do mundo, né? Então, O é um aeroporto aeroporto. é municipal, né? Ou estadual? Não, ele já não é mais municipal. Ele era municipal, mas hoje ele é um aeroporto regional, que inclusive estava passando por um processo de privatização, tá certo? Certo. Ele vai ser vendido, aliás, ele já foi vendido, né? A mesma empresa que comprou o de Recife comprou esse aqui também. Não foi a mesma daqui de Fortaleza, né? Mas ele tem. Deixa eu ver aqui, só para você ter uma ideia do tamanho do comprimento da pista dele aqui. Ele Qual o tamanho tem do piso? mais ou menos 2.000 metros, 2.500 metros de comprimento de pista, né? É mais ou Então, menos 1.500 metros padrão de uma pista pequena, é uma pista não, média para grande. o nosso aeroporto aqui de Fortaleza tinha 2.600, foi feita uma ampliação agora, né? Mas aqui já desce jumbo, já desce cargueiros grandes, sem problema nenhum. Bom, mas voltando aqui a nossa parte, eu estou falando muito mais da parte assim da pujança econômica da cidade de Juazeiro, mas você tem toda uma, digamos assim, uma junção entre as cidades, tá? Né? Se você der uma olhadinha, elas se complementam, né? As três cidades aqui, as cidades ao redor, você tem uma força econômica pesada, né? Uma economia muito boa. Aliado a isso, você tem toda uma questão ambiental, né? Você está vendo essa parte verde aqui, ó? Essa é o que a gente chama da FLONA, né? Floresta Nacional do Araripe, né? Certo. Isso aqui é uma... Tem muito material pré-histórico, né? Sim, aqui você tem... Essa região é uma região sedimentar, né? Você tem um contato cristalino passando aqui, perto de Juazeiro, aqui do Horto, já é cristalino. Você tem um contato entre o Rio Grangeiro aqui, mais ou menos, e o Rio Salgado, e termina a parte sedimentar e começa a parte cristalina. Mas nessa parte sedimentar é muito rica, né? É do período Cretáceo, né? Onde você tinha uma bacia sedimentar, tem uma bacia sedimentar muito vibrante, né? Digamos assim, em termos de fósseis. Você encontra aqui 80% de todos os pterossauros do mundo, você encontra as espécies de 80% das espécies de pterossauros aqui, porque isso aqui era fundo de mar, né? Então é bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de ir lá no... Oh, desculpa. No museu. Lá no Museu de Paleontologia. Muito bom. Muito interessante aquele museu, muito interessante. E você tem essas estruturas todas mostradas lá. É um trabalho fantástico do professor Plácido Cidade Nuvens, né, que foi reitor inclusive da URCA. Era meu vizinho lá no Crato. Cara fantástico. Eu me lembro demais esse pivete velho jogando bola no meio da rua, ele arranjava bola de futebol e terno para a meninada ficar jogando lá, para não ficar no meio da rua, né? Ele jogava lá no colégio municipal lá do Crato, ele levava a meninada toda para fazer campeonato lá. E depois ele acabou sendo professor da URCA, né? E foi prefeito lá de Santana, né? E quando ele foi prefeito de Santana, ele criou esse museu da paleontologia. E fica mais ou menos aqui. Ele era amigo do Antônio Martins Filho, não era? Sim. Aliás, Antônio Martins Filho é dessa região também, né? Inclusive, assim, tem um pouco parentesco com tua esposa. Tá? A família dela é a família
Martins de Moraes. Então, tem um pouco de parentesco. Esse pontal aqui de Santa Cruz, né, é um pontal bem interessante também de visualizar. Aqui a gente já está em Santana. Né? Aqui embaixo dessa cidadezinha aqui já é Santana. E aqui dentro da cidade, deixa eu ver se eu consigo ver o... Deixa eu dar um zoom maior, que esse não pega. Quando eu te falei que eu conhecia bem a região, é porque andei bastante por isso aqui. Assim, em Santana eu passei por lá em 2013, 2014, com Clarice. Né? Tá. Ela que me mostrou lá, na realidade, a igreja de Santana. Né? Ah, legal. Legal. Ela que me mostrou tá lá. Bom, tentando encontrar Santana também aqui. Então, essa região aqui é uma região muito rica para estudos de paleontologia. Então, você tem os geofósseis, né, geotopos aqui do Cariri, que são justamente as áreas que mostram esse processo histórico global, né, de mudança, digamos assim, de eras geológicas. Né? Não é só a mudança climática em si, mas mudanças de eras geológicas. Né? Então, passado remoto dos dinossauros, né, dos peixes, tá? É bem marcado aqui nessa região. Tá? Então, isso tudo era fundo de mar. Tem uma teoria na geografia, né, a chamada deriva dos continentes, em que diz que o Brasil era colado lá na África, né, e, de certa forma, é verdadeira, porque esses geofósseis que são colocados aqui no Cariri é prova disso. Né? Essa região, no passado, né, digamos assim, era quase que o centro da Pangeia, né, da junção dos dois continentes. E o marco mais interessante nessa história toda da paleontologia, né, do estudo geológico dessa região, é que o rio Amazonas passava próximo a isso aqui, né, só que ele vinha no sentido do centro da África para o leste de onde hoje é o Chile, né? Ou seja, a parte oeste do Chile. Né? E você tinha o sentido do rio Amazonas vindo do sentido oeste, aliás, leste para oeste, quando hoje ele inverte na posição de leste para oeste. Como é que você consegue ver isso? Bom, os paleontólogos descobriram fósseis de peixes, né, e de pequenos crustáceos lá em cima da Cordilheira dos Andes, né, que só poderia estar numa foz de rio, entendeu? Então, isso mostra que, na realidade, essa região era fundo de rio, era foz, né, e que a água vinha no sentido contrário, né, e tudo isso ficou marcado nessas regiões aqui adjacentes ao Cariri. Então, é por isso que é tão rica e é por isso que é tão expressiva esse estudo paleontológico. Né? Já foi descoberto aqui camarões, aqui no Cariri, camarões fossilizados, né, que realmente mostra que realmente essa região é uma região que no passado bem remoto, no Cretáceo, isso aqui realmente era fundo de uma grande bacia sedimentar. Tá? Então, é por isso da importância desse museu de paleontologia aqui de Santana. Deixa eu ver se eu chego lá no museu. É uma cidadezinha pequena, né? Bem aqui o museu. Na esquina, né? Acho que é na esquina. É perto dessa praça aqui. É uma esquina. É uma dessas esquinas aqui, dessa pracinha. Deve anda muito estrangeiro aí, assim. Sim, geralmente, pronto, né, aqui o museu. tem muito... Eu me lembro bem por causa da pracinha. Sim, tem muito. Tem um problema também com essa questão do estrangeiro, né? Tem muito roubo de fósseis, né?
Já foi aprendido muita coisa que foi saída daqui de forma ilegal. Inclusive, está havendo um processo de repatriação desses postos, né, uma tentativa de trazer de volta coisas que estão na Europa, né, na França, na Alemanha. Né. Aqui, o museu é aqui, ó, essa esquina do... Né, isso aqui foi obra do Plástico. Praça, né? No cantinho da praça, né? E aí, cada vez que eu vou lá, tem uma novidade interessante, né? Tem, assim, fósseis novos descobertos. O pessoal da URCA trabalha bem. Tem muitos projetos sendo rodados aqui, sendo trabalhado aqui no Cariri. Tá? Bom, vou sair daqui, vou voltar lá para o... Vou voltar lá para o nosso início do nosso... É como eu estou dizendo, é como se a gente estivesse visitando aqui Cariri. Vê, Rocha, como esse aqui é um pouquinho melhor do que só o Street View? Com certeza. Porque lá você fica só nas ruas, aqui você tem essa possibilidade de estar visualizando, gira o mapa, né? Então Uma fica mais diferença fácil. que tem no outro, né, que ele te puxa para a região urbana, né? E aqui você... Lá é específico para o Street View, né? Aqui é como você falou que queria fazer uma viagem, é interessante que a gente visualize o local onde a gente sempre parar assim para fazer uma explicação, e aí é o que é interessante dessa ferramenta, é você localizar no mapa como um todo. Ó. Eu estava aqui em Santana, né? E agora eu estou aqui no Crato. Tá? E aqui, ó, vou dar um zoom naquele ponto que eu estava querendo começar. Aqui, ó, aquele cruzamento. Ah, perfeito. Ó, cruzamento lá. Então, para cá, eu vou dar um zoom menor. Olha o aeroporto do Crato aqui sumindo no meio da floresta, tá vendo? Ele foi engolido a floresta, retomou. Esse aqui era o antigo aeroporto do Crato. Né? Foi quase engolido. Foi engolido. Eu aprendi a dirigir no Fusquinha da minha mãe nessa pista aqui. Lembro até das peraltices da gente aqui. A gente entrava Funciona de quando a quando esse aeroporto? Isso aqui é da década de 60, mais ou menos, 50, 60. Era o aeroporto antigo. Né? Tem até umas músicas do Lei Gonzaga que ele fala desse aeroporto. Então, olha, só para te mostrar aquilo que eu estava falando também da questão. Você está vendo que esse verde aqui mais escuro, aqui, né, realmente é a região da flora. Aí você vai vindo aqui na direção do Exu, para o sul, você vai vendo que a vegetação vai rareando, né? Sim. Essa região aqui é a região que entra o Cerradão. Né? Então, você tem uma floresta tropical aqui, tá certo? Uma floresta tropical aqui, e nas bordas você tem, essa região aqui também já é cerrado, né? Você tem uma vegetação menos densa, essa região aqui também. Aqui onde está, digamos assim, o extrativismo do piqui, né? Então, pessoal, e tem, ó, você tem um limite aqui da flora, tá vendo? Até o limite aqui o pessoal entra, tem umas queimadas, tem problema de queimada aqui também, bem interessante. E bem aqui, ó, já é a limite, essa linha branca aqui já é o limite entre o Ceará e o Pernambuco. Então, você anda pouco, você anda muito pouco, ó, do Crato para chegar no Exu. As duas cidades estão mais ou menos no limite, no meio do caminho do limite aqui. Né? Então, você tem toda uma ligação de Exu aqui com a região do Cariri. Tá? Essa região aqui é uma região bem alta. Né? Deixa eu ver aqui se eu coloco no modelo. Por isso que eu acho que é interessante aqui a gente visualizar. Vou dar uma...
eu saí do meu computador eu trabalho melhor. Mas tudo bem. Então, tudo isso aqui já é Pernambuco, né? Então, isso aqui tudo é uma área mais seca. Isso aqui, essa floresta, se o pessoal entendesse bem a importância dessa floresta, o pessoal não queimava, não desmatava tanto. Graças a essa floresta e ao sedimento que está por baixo dela, que essa região aqui é rica, né? Você tem mais de 300 fontes aqui no pé da serra, tá? Então, geologicamente falando, essa estrutura é uma estrutura bem peculiar, tanto para os paleontológicos, para os paleontólogos, como para os geólogos. Isso é uma região, assim, riquíssima para estudo. A estrutura... Hã? Professor Silvio, isso aí é o que a gente chama de Parque Araripe, é? Aqui é a Flona, Floresta Nacional do Araripe. Flona. Né? Bem aqui nessa estrada, eu posso até depois dar um zoom e procurar uma placazinha que tem bem aqui, e aí você tem a marcazinha. Você está entrando na Flona, a primeira Floresta Nacional do Brasil. Né? Então, só para vocês entenderem a importância dessa floresta e a importância dessa parte aqui sedimentar para grande parte das nascentes, das águas que vêm aqui para os açudes, né, vem dessa região aqui. Né? E você tem toda digamos assim, um recurso hídrico que está aqui por baixo. E o mais interessante é o seguinte, o reverso dessa floresta, que a gente chama de frente de Coesta e reverso, desse front, né, que tem aqui na frente, aqui por baixo você tem calcário, muito calcário. Né? Tanto que aqui tem algumas minas de cal. Né? Grande parte da produção de cal aqui do estado do Ceará era trazido pela Refesa. Né? Foi à toa que o pessoal botou a Refesa fechando aqui no Cariri. Porque toda a produção de cal aqui para Fortaleza vinha dessa região aqui do Cariri. Né? Então, aqui tudo embaixo é calcário. Então, toda a água que cai aqui em cima da floresta, primeiro porque você tem primeiro um pulmão aqui dentro, né? Então, a água facilita o aumento da pluviometria, ela percola no sedimento do calcário, e aí ela encontra uma outra rocha que está por baixo, que é uma rocha, um arenito, né, que é chamado arenito Exu, formação Exu, né, entre a formação Exu e o Graben do Crato, e a água percola e desce na direção do Cariri. Mas o mais interessante é que o reverso dessas camadas é invertido ao inverso do relevo. A topografia aqui é o seguinte, ela vem, vou tentar aqui dar uma volta. Pronto, vou inverter aqui o mapa. Vou ver se ele, dando zoom, a gente consegue visualizar. Vocês estão vendo aí a borda da... Agora deu para ver mesmo? Deu. É um pé de serra aí, lamarão. Olha o pezão de serra aqui, ó. Então, você tem uma subida aqui bem acentuada. Ó. Então, isso aí tudo é calcário? Aqui por baixo é. Essa região toda é calcária e, lógico, tem várias camadas, né? Cada formação geológica dessa, você tem um período diferenciado. Tá? Deve ser uma riqueza para quem tem um vazamento cristalino por baixo, e você tem o arenito, né? E você tem por cima o calcário. Então, como o calcário ele é poroso... calcário na preservação da água aí da região? Não, ela, na realidade, ela é interessante porque ela forma um grande filtro. Né? A água cai e se acumula dentro dessa porosidade dessa rocha. E aí ela desce devagarzinho no contato, quando ela encontra, por baixo você tem o arenito, né, chamado arenito da formação Santana, aliás, embaixo da formação Santana você tem o arenito, e você tem uma rocha mais dura. Então, a água que vai percolando no calcário, ela encontra uma rocha mais dura e ela tenta sair, né, por algum canto. E o canto é justamente o sopé da serra. No sopé da serra é que você vai ter esse arenito se encontrando com o calcário. Então, a água bate
e aqui nesse pé de serra sai muita água, mas é muita água mesmo. E aí tem muita exploração de calcário nessa região? Já foi mais, Rogério. O pessoal tá explorando muito a região aqui de Araripina, que fica do outro lado da serra. Já Entendi. fica em Pernambuco, né? Porque as grandes indústrias de cal, né, Gipsita, né? fertilizantes, elas se encontram melhor distração, até por questões ambientais, na região lá de Araripina. Então, a região de Araripina se transformou assim numa região de maior potencial de calcário. Tem uma Assim, porque eu vim de uma região onde se teve muita exploração de calcário no interior de São Paulo. Sim. Ali Você próximo... tem duas regiões aqui que você pode tirar calcário bem. Aqui e na região ali do Apodi, né? Não é à toa que você tem as indústrias de cimento por lá, né? Aqui no Barbalha tem também. Aí você tem uma outra região boa de tirar calcário ali na Serra Grande, né? Na Serra da Ibiapaba. Agora, tem uma questão geológica bem interessante comparado. As duas têm calcário, só que, como são épocas de formações geológicas diferentes, as estruturas das camadas geológicas são invertidas. Por que é que você acha que, por exemplo, a bica do Ipu aparece lá e aqui você não tem nenhuma bica caindo de cima de uma serra dessa? Porque a formação de calcário aqui está em cima, né? Então a água percola e desce e fica aqui embaixo. Na região da Ibiapaba, o arenito foi para cima. Entendi. E aí a água, em vez de percolar, tá certo? De entrar, ela cai lá de cima. Então, o que a gente chama de brejo de cimeira. Aqui a gente chama de brejo de pé de serra. E volto a dizer, muito importante frisar essa história de que a posição dessas camadas e a inversão da topografia dessas camadas favorece bastante, digamos assim, a região do Cariri. Se as camadas aqui no Cariri acompanhassem a mesma declividade da topografia, ou seja, do que está em cima, a água desceria todo para o Exu e aqui o Cariri seria um baita de um deserto. Né? A região da tua esposa, né? a região da tua esposa, tá certo? Eu digo a tua esposa, porque o nosso pai, na realidade, não é daqui, né? É de Mauriti, que é uma região que fica próxima aqui, tá? Mas é um local onde tem maior quantidade de água, digamos assim, do estado do Ceará. É o que a gente chama de aquífero médio inferior. Essa região aqui, toda a água que cai para essa região de Porteira, Brejo Santo, ela vai descer e vai sair aqui nos aquíferos que tem aqui em Mauriti. Né? Mauriti, Umburanas, é uma região riquíssima de água, porque a água aqui está bem aflorada. Qualquer poçozinho de 10 metros, 5 metros, você tem uma água fantástica, né? Aqui nessa região. Bater na pedra. Na realidade, não é pedra, porque aqui é uma região sedimentar também. Está entendendo? É uma região bem rica. Não, porque quando eu fui lá para o Mauriti, eu vi esse fato da água bem próxima à superfície, né? Bem próxima à superfície. E o que me chamou a atenção foi que, por exemplo, é uma região que teria uma vocação para plantação e pouquíssima gente planta ali, né? Tem boas plantações, né? Tem áreas irrigadas boas aqui. O que falta, na realidade, são recursos financeiros, né, professor? Sim. Se tivesse mais recursos financeiros, você teria possibilidade, você tem áreas sedimentares e aluviões aqui boas para ser plantada, e você tem a água aflorando, né? Você tem o aquífero médio inferior, né, aqui. Essa região do Cariri é bem abençoada com água, principalmente a água subterrânea. A gente tem Você sabe que eu também trabalho na COGÉ, né? Além de trabalhar
na UES, sou professor da UES, também sou analista de recursos hídricos lá da COGER. O nosso poço, onde você tem maior vazão de água do estado do Ceará todinho, fica nessa região aqui, próximo a Campos Sales, né? Próximo a uma cidadezinha que, digamos assim, que foi distrito Salitre, né? É uma região esquecida pelo mundo. Não sei quem conhece Salitre aqui. Né, em Campos Sales? Era um distritozinho de Campos Sales, resolveram emancipar, mas essa cidade de Salitre, hoje ela só existe porque, por causa desse poço, né? E foi uma sorte, porque a Petrobras, procurando petróleo aqui, né, não encontrou petróleo, mas encontrou um poço chamado Poço Campeão, que tem a maior vazão de água do estado do Ceará. E aí todo esse poço abastece a cidade de Salitre e um pouco do Campos Sales. Porque Salitre fica numa posição meio assim ruim. Ele está perto da água, ou seja, a Chapada está bem aqui, mas ele já está na borda do Cristalino. E você tem a Chapada do Araripe, onde você tem algumas pequenas nascentes, né, intermitentes, mas você não tem condições de fazer a açudagem, porque você não teria bacia de contribuição para preencher esses açudes, né? Então, Salitre foi teimosamente criada aí nessa região, né? E que hoje é um dos piores indicadores econômicos, né? O professor aí de economia pode até falar. Qual é a vegetação que prevalece para o Salitre? Essa região aqui é a região de Caatinga, onde Caatinga mais fechada. Né? Já não tem floresta aqui não, aqui é Caatinga. Então, aqui, à medida que você sai do Crato, você sai dessa região aqui, você já vê que muda totalmente, ó. O verde começa a desaparecer, começa a ficar mais, né, seco. Até a floresta Salitre, né? E o nome, né? Não acho. O nome já está dizendo a questão de sal, de pedra. Mas é porque tem muita água salobra? Não, porque o solo muito sal, é questão de pedra, né? Pedra mesmo, né? Afloramento de rochoso, né? Você tem aqui na região de Crateús, essa região de Crateús, até mais ou menos, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar um zoom para ver se eu me lembro o nome da cidade aqui. Novo Oriente, Pirenópolis, você tem uma chamada Floresta de Mata Branca, né, que é a floresta, inclusive é um parque nacional também, é um parque das Caatingas, né, de Floresta das Caatingas, né, tem um parque nacional das Caatingas nessa região, que é uma caatinga nativa, ela não foi cortada, a maioria da vegetação de caatinga do estado do Ceará, ela já foi cortada, nós já estamos numa, digamos assim, numa segunda geração de caatinga. Mas essa região aqui tem uma floresta de caatinga, que a gente chama de Mata Branca, né? Mas é uma região muito pequena. A caatinga do estado do Ceará, ela muita coisa foi perdida para fazer pão, para fazer moagem de farinha de mandioca, né? Então, muita coisa foi perdida, a gente está na segunda, terceira geração de caatinga aqui, bem rala já, né? E é um problema ambiental muito sério, né? Você perde a mata ciliar, né? Você perde a água por conta justamente da perda da cobertura vegetal. Favorece, e é por isso a importância cada vez mais dessa nossa região aqui. Tá? Espera aí que eu vou ter que olhar aqui um outro telefone aqui. Espera aí, com licença. Mas podem continuar. Espera aí. Bom, você tem... Eu me esqueci do teu nome, professor. César. Oh, César, desculpa. César de quê? César Pontes. César, eu escolhi essa região para a gente conversar, para a gente ver assim, os diversos níveis geográficos e econômicos do Cariri, ou do Ceará como um todo, né? Se a gente der um zoom aqui para menos no estado do Ceará, você que está aqui em branco, né, é o limite do nosso estado, né? Você tem aqui algumas regiões de litígio, né, entre o Ceará e o Piauí, você tem uma região de litígio aqui também entre o Ceará e o Rio Grande do Norte.
Mas o interessante dessa nossa viagem era porque a gente ia fazer uma viagem, conversando aqui, passando pelo meio do sertão, vendo essa estrutura geológica, a questão da vegetação, e alguma área aqui que você conheça, que você acha interessante, a gente passar para que não fique só eu falando aqui do Ceará e dessa viagem, tá? Vocês tiverem alguma dúvida, tá como o Rogério está perguntando alguma coisa para a gente ter assunto na nossa conversa. Essa linha daqui, a gente tem aproximadamente, em linha reta, quase 460 quilômetros em linha reta e mais ou menos 560 pelas estradas, né? Tanto pela estrada do Algodão, que corta mais o sertão aqui, como a BR-116, que seria mais ou menos por aqui, assim, onde a minha mãozinha está passando. Né? São os dois acessos da região do Cariri, digamos assim, para o Fortaleza. Né? Você tem a estrada do Algodão, né, que é a estrada mais antiga, e hoje você tem o que a gente chama de estrada Padre Cícero, né? Que encurtou aí mais ou menos 60 quilômetros de distância entre Fortaleza e Crato. A última vez que eu viajei... Desculpa, você ia falar, César? Não, eu estou dizendo que essa estrada do Padre Cícero, a última vez que eu viajei, eu vim para Fortaleza por ela. Veio por ela. Estava mais... Embora mais movimentada, o asfalto era mais novo. Né? Tem um trecho mais novo, mas tem um trecho que está mais ruim. Né? O trecho do começo. Porque, na realidade, ela foi montada, ela interligou algumas outras estradas existentes. Você tinha uma ligação Crato-Caririaçu, mas você não tinha ligação Caririaçu-Iguatu. Né? Você não tinha ligação Caririaçu-Oroz. Você tinha que ir lá em Senador Pompeu, quase, né, para pegar a estrada do Algodão. Né? E aí, essa volta que dá, passando lá por Minerianópolis, né? Você dá uma curva muito grande, dá uma volta muito grande. Difícil falar. Quiterianópolis é difícil falar, viu? Não, é Minerolândia. Minerolândia. É. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Silvio. Analisando Juazeiro e Crato, né? Muita gente vê como duas cidades irmãs, né? Mas eu vejo, assim, modelos econômicos praticamente diferentes, né? Eu vejo no Crato hoje uma cidade de descanso para o Juazeiro, né? Eu vejo um modelo histórico-cultural do século XIX, né? Isso. Enquanto Juazeiro é uma cidade centrada na questão religiosa, mas é uma cidade com a vocação para a atualidade, para o futuro, né? Existe isso mesmo? Não, você tem, na realidade, cidades complementares aqui. Eu não faria essa distinção entre cidade, digamos assim, moderna e cidade, digamos, dormitório, então cidades do passado. Crato, na verdade, esses dois locais? Pronto, era isso que eu estava tentando ver. Elas são cidades complementares. Juazeiro é um ponto comercial importantíssimo, hoje não só do Ceará, mas do Nordeste como um todo. Todas essas cidades aqui ao redor do Cariri, né, desse central aqui, criado de Juazeiro e Barbalha, né, Exu, Salgueiro, né, Moreirolândia, né, eu tinha até um nomezinho, rapaz, como era o nome da cidade de Moreirolândia, depois eu me lembro. Moreirolândia. Mas aqui é por causa da família Moreira lá, né? Mas eu sou Moreira, viu? Eu sou Moreira, é da minha família. É da tua família? Eu também, Moreira, eu também, José César Ponte Moreira. Ah, tá. Essa região de Salgueiro, né? Isso, o pessoal não se remete a Recife, não. Ele vem para cá, o Cariri, né? Ele vem para essa região aqui, que é uma região que tem bons hospitais, shopping center,
o poder, a força do comércio de Juazeiro é impressionante. A cidade do Crato, na realidade, é a cidade-mãe, né, de todas essas cidades aqui ao redor. Né? Ela foi uma cidade criada no período do Império. Né? Ela é criada através de uma carta régia. Né? Uma carta régia é uma das 10 cidades do estado do Ceará, que formaram o estado do Ceará, né, quando ele se desmembrou de Pernambuco. Né? E aqui tem processos históricos fantásticos. Né? Se você vai lá nos museus do Cariri, você tem coisas assim fantásticas para você ver. Então, eu vejo o Crato assim, muito com uma questão do berço cultural, do berço digamos, da própria civilização dessa região do Cariri. Juazeiro foi a pujança puxada pelo padre Cícero, né? Pelo padre Cícero e muito em cima do Zé Marrocos. Né? O Zé Marrocos era um cara que, digamos assim, pelo próprio nome dele está falando, né? Um sírio-libanês, né? Que fazia negócios com os galegos, né? E que encontrou no padre Cícero uma ressonância muito grande, né? Tem uma força muito grande por trás do padre Cícero, que criou, né, a saída do padre Cícero, que isso aqui, na realidade, foi um castigo, digamos assim, da diocese do Crato, né, que jogou o padre Cícero para a região do Cariri, porque ele estava começando a fazer movimentações sociais muito além do que digamos assim, a elite do Crato queria, né. Como o Crato já teve a história do Caldeirão, nessa região aqui próxima da Ponta da Serra, né? O Gato foi para lá e criou uma sociedade bem socialista e comunista para a época, né? O pessoal da região do Cariri, quando o padre Cícero apareceu, que começou a fazer, não foi nem os milagres, o milagre foi depois, mas começou a fazer um discurso mais social. Eles tiveram medo de que o Crato se tornasse um caldeirão aqui de eclosões sociais que, na realidade, a elite do Crato não queria. Né? Porque aqui você tem grandes agropecuaristas, é tanto por isso que deu aquela festa, tem essa festa toda lá da Expo Crato, né? Porque é uma região muito de pecuaristas, de agricultores, né? De grandes latifundiários que tinha nessa região. E aí Juazeiro foi criada pela expulsão do padre Cícero aqui, né? Ele jogou o padre Cícero para uma área remota. Juazeiro do Norte era uma região e é uma região assim seca, né? Você tem digamos assim, uma aridez muito maior do que essa região aqui da encosta da Serra, que você tem um clima totalmente diferente, e colocou lá como se fosse assim um refúgio, uma prisão lá que ele ficasse tomando de conta do pessoal mais pobre aqui. Ora, foi a faca e o queijo para ele, né? Encontrou esse sírio-libanês, né, José Marrocos, mais meia dúzia digamos assim, de pessoas que pensavam bem lá na frente, né, desbravadores, e começaram a fazer coisas assim impressionantes, né? E começou a trazer toda uma legião de gente mais pobre. Você vê que ele está bem no entorno aqui, no meio do Nordeste. Quando a gente dá o zoom aqui, a gente vê que realmente ele fica bem no centro, assim, dessa parte mais pobre do Nordeste, né? É a região do sertão aqui do Pernambuco, do sertão da Paraíba, né? Essa região aqui, apesar de ser o Cariri, mas é o Cariri seco da Paraíba, né? A região aqui do seco do Piauí. Então, todo mundo vinha para essa região do Crato, né? Na realidade... Já se pensou, inclusive, em fazer, vamos dizer assim, o estado do Cariri, né? O professor Cacau, o Edson Vicente, né, que é muito meu amigo. Eu sou conhecedor, sou leigo. Conhece ele? Conheço, é muito meu amigo. Pois é, o Edson Vicente da Silva, né, muito meu amigo, ele até me chama de Índio Cariri. A gente andou muito junto aqui no Cariri e tal, a gente fez trabalhos interessantes aqui. E ele dizia que a gente era separatista basco, né? Não, vocês são separatistas. Aí ficava frescando na região do Cariri. Mas nunca houve assim digamos assim, uma vontade política mais forte de fazer a separação. Houve.
Houve um período em que Juazeiro aqui se rebelou, né, já estava em crescimento muito maior do que o Crato. O padre, o padre Cícero realmente era um, digamos assim, foi criado a figura de santo, mas ele era muito mais político do que santo, político, né? Tinha uma influência ele política, ele né? chegou a ser vice-governador do Brasil e fez uma sedição aqui em Juazeiro, né, que fechou, e, e o governador da época, que era Floro Bartolomeu, né, acho que era Floro Bartolomeu, tentou invadir Juazeiro, né? E você tem locais lá em Juazeiro, marcas lá em Juazeiro, que eles fizeram uma frente de batalha grande aqui nessa região do Salgado e não deixaram as tropas do Estado acabar, digamos assim, com esse movimento. Então houve uma apaziguação, o pessoal colocou o padre Cícero no meio da política, fizeram digamos assim, apaziguaram a história toda, né, e, por final, a família Rabelo continuou no comando político do Estado do Ceará, né. Então, você tem toda essa história, né, você tem aqui no Crato o começo e o berço da Confederação do Equador, então tem muita coisa histórica interessante aqui. O Crato é importante. A Bárbara de Alencar é nascida daqui, né, ela foi uma das que foram enforcadas no processo da Confederação do Equador. Você tem, não sei se chegou a cara, lá se a tua esposa te levou lá no Crato, na chamada Câmara do Senado do Crato. Você sabe que o Crato foi o primeiro criado, o primeiro Senado no Brasil, né? Olha aí. E onde hoje funciona, onde estava funcionando, parece que com esse doido desse governo Bolsonaro aí, ele acabou extinguindo o museu do Museu dos Fósseis lá do Crato, né? Ele tirou o pessoal do DNPN, do CNPR de lá, e está meio assim abandonado. Mas lá nesse prédio, né, que fica ali no canto da Praça da Sé, você tinha um nome bem grande, né? Museu do Senado do Crato. Às vezes as pessoas passavam lá, porra, o que tem a ver? Mas é porque fazia parte de um grupo, né? E aqui no Cariri, Bárbara de Alencar é a figura da Confederação do Equador, que foi justamente a junção de toda essa região aqui. Nesse tempo, sim, se houvesse de criar digamos assim, um outro estado, seria a Confederação do Equador, com sede justamente nessa região aqui. Mas depois disso, não teve mais, né? Não teve mais, tá? Então, o Crato é uma região política, uma região econômica importante, mas não tem a força econômica do comércio de Juazeiro, né? Certo. Barbalha hoje virou uma referência na área de saúde, né? Você tem bons hospitais, você tem boas referências na área de saúde aqui, né? O padrão de vida do pessoal aqui em Barbalha é alto, né? Você tem muita gente que não, ao invés de vir aqui para o Crato, que mora em Juazeiro, vem morar em Barbalha, porque o clima é bem mais agradável, né? Está mais próximo aqui da Serra, né? A região do Caldas aqui também é uma região fantástica, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas é uma região fantástica. Não conheci. Mas é uma região que você tem águas termais. Que me chamou muito a atenção foi, por exemplo, entre Crato e Juazeiro, eu fiquei impressionado com a quantidade de empresas que tem em Juazeiro. Sim. Né? Sim. Você tem empresas que não tem aqui em Fortaleza e tem lá em Juazeiro. Pois é. Isso me chamou a atenção. Né? Você hoje, aliás, até a última vez que eu fui em Juazeiro, meu irmão é engenheiro aqui da prefeitura, eu fui lá fazer uma visita para ele, e estava abrindo, rapaz, um banco chinês em Juazeiro. Ah, sim. Já pensou? Rapaz, o doido da Ravan está querendo abrir uma loja lá e não está querendo abrir uma loja aqui em Fortaleza, cara, só para ter uma ideia de como é a história. Né? Então, você tem essa região bastante rica, né, em história, você tem uma região que
traz muita gente pela questão da educação, você tem boas faculdades, né, boas universidades aqui. A própria educação, né, Silvio? Mais de 50% das escolas de Crato, né, estão naquele programa Escola Nota 10, né? Lá em Sobral são as regiões que têm as melhores notas, né? Impressionante. Tem muita gente boa aqui, né? Então, é uma região rica. Tá? É uma região rica, né? Com água, de política, que se destaca aqui no interior. Né? Você tem uma outra região rica aqui, também no caminho a Fortaleza, que é essa região aqui de Iguatu. Né? Certo. Região de Iguatu, se a gente for tomar a direção lá para o Cariri, mas o Iguatu já é uma área de fundo de vale, o que a gente chama de fundo de vale. Como assim? É uma região onde tem água, né, mas é uma região muito quente. Né? Você tem baixas depressões, áreas em relação às grandes altitudes que tem aqui, você tem como se fosse uma baixa, né, um baixio. Então, você tem a passagem do Rio Jaguaribe, né, porto da cidade, que vai bater no Oroz, né? É bem interessante essa região aqui também. Então, você tem, para sair daqui, né, você tem muita coisa para conversar, eu acho que só uma aula não daria. A gente sai do Cariri, e aí a gente vai entrar na que a gente chama de depressão sertaneja, né? Os maciços residuais, né, que são o resto de informações geológicas antigas, né, que vai aflorando, que é interessante que a gente fosse viajando e fosse mostrando isso, mas isso eu acho que numa aula só não dá. E aí você tem esses maciços residuais em várias áreas aqui do Ceará. O Ceará também tem uma outra peculiaridade, assim, no caminho até Fortaleza, né, que toda a água que cai no estado do Ceará, fora essa região aqui do Poti, toda ela cai para dentro do estado do Ceará. Né? Porque você tem, é como se fosse um prato. Né? O estado do Ceará, você tem aqui as bordas da Chapada da Ibiapaba, as bordas da Chapada do Araripe, as bordas da Chapada do Apodi, mais a Serra da Marcela e a Serra da Micaela. Eu tenho histórias fantásticas aqui nessa região também. Eu sou um dos caras que realmente já andou o estado do Ceará quase todo, né? Conheço bem. Né? Como eu trabalhava no Iplance, a gente viajou muito no estado do Ceará, né? Região do Piauí, essa região aqui do Rio Grande do Norte, e Paraíba eu conheço bem, um pouco realmente, Pernambuco, principalmente a zona da mata aqui eu conheço bem. Né? Então, a gente vem numa depressão sertaneja, aí você tem os maciços residuais, né, que culminam aqui na Serra de Baturité, né, que é uma parte assim, uma aula à parte, só para a gente trabalhar. Aí você tem os glacis, chamados glacis pré-litorâneos, né? Depois você tem as zonas de tabuleiro e depois você tem as zonas litorâneas. São aspectos geológicos e aspectos físicos fantásticos, que traz assim, uma mudança de uma área para outra, né? E aí as cidades vão se aportando e se colocando dentro desse contexto do estado do Ceará, de maior ou menor porte, de poder econômico, dependendo dessas condições físicas. Né? Muitas dessas cidades nasceram, inclusive, de açudagem. Né? Quando o açude apareceu, as cidades começaram a crescer no seu entorno. Então, tem muita história para a gente ver aqui, saindo dessa... Por isso que eu falei, é interessante a gente sair aqui do Crato e ir até Fortaleza. Depois de Fortaleza, a gente ultrapassa aqui e vai lá para a Europa, para algum canto que a gente possa conversar também. Ótimo. Deixa eu fazer só uma pergunta, né? Porque recentemente preciso que foi vocês inaugurada uma estrada. Foi inaugurada uma estrada de Mossoró que vai até Limoeiro, né? Essa estrada já existia. Na realidade, ela é uma estrada que tinha um grande trecho que era em areia, né? Era terra batida, né? E a gente sabe que tem um fluxo de estudantes agora, né? De Mossoró para Limoeiro,
e eu imagino que talvez tenha até um fluxo de trabalhadores, né? Também. Sim, tem. Qual a mudança que essa estrada poderia trazer para essa região do Jaguaribe, né? Ok. Uhum. Bom, primeira coisa que você vai ter uma outra possibilidade de você trazer essa região aqui do Rio Grande do Norte, depois da Serra dos Dantas, né? Aí eu puxo para a nossa sardinha lá, que fica Sim. perto de Baraúnas, essa região aqui, você tem grandes polos agrícolas, né? Você tem, devido à Chapada do Apodi, né? Uma quantidade de água muito grande, né? Você tem aquelas águas termais famosas aqui de Mossoró, mas é porque esse solo também é um solo sedimentar. Aqui você tem o encontro do área cristalina, você vem nessa região aqui do Limoeiro, esse pacote todo aqui que você vê esbranquiçado é um pacote aluvional, né, das bordas do Rio Jaguaribe. Então você tem uma região muito rica para plantações, né, onde fica o agropolo, onde você fica, digamos assim, as agriculturas de plantation, né, agriculturas de exportação. E essa região aqui de Baraúnas, Mossoró, também é uma região muito rica de agricultura. Primeiro que você tem água, né, bastante água, vocês estão vendo aqui, ó, muita muito esse quadrado aqui que parece uma pintura, né? Isso aqui tudo é agricultura irrigada, né? Então essa região aqui, juntamente com essa região aqui do Apodi, do Ceará, né? Você vê aqui esses grandes pivôs centrais, né? Região ali próximo a, você vê muitos recortes São muito grandes mesmo, né? Muito grande. É uma região. Agora, você tem os pequenos produtores, né? Quando a gente vê aqui, você vê os grandes, mas também você vê os pequenos. Ó. Isso aqui são minifúndios. Mas aqui, ó, é tudo latifúndio. É uma região riquíssima. Como é aquela questão que você falou. Aí já existe uma política do governo, do Estado, né? Sim. Não é à toa que o canal da integração, ele passa bem aqui, ó. O canal que vem para aqui, para Fortaleza, tanto o canal da integração, que vem lá do Castanhão, como o canal do Trabalhador, eles estão passando bem aqui, né? Tem toda uma política para trazer água para cá. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são informações da COGÉ, antes dessa seca toda, a gente chegou a ter mais ou menos 11 metros cúbicos por segundo. 11 mil metros cúbicos por segundo. Não, caiu. Chegou a descer aqui só 3 metros. Né? Só 3 metros. Justamente, e aqui foi um chororô, foi uma briga grande de pessoal aqui dessa região, que planta para exportação, e que precisa de água. Né? Então, aqui no estado do Ceará, a gente briga com... A gente tem o que a gente chama de comitês de água, que eu, inclusive, faço parte como representante da universidade, mas também por conta da COGÉ. Isso aqui é uma briga de cachorro grande, né? Água. E por isso que essa transposição do São Francisco vai ser fundamental. A gente sai de 7, 11 metros por segundo e passa para 21. Entendi. Ele praticamente duplica a quantidade de água e aumenta o potencial econômico de produção dessa região aqui, que é uma região de agricultura muito forte, economicamente forte. Forte e viável, né? O problema aqui é a questão dos latifúndios. Né? Os grandes latifundiários estão concentrados aqui. Aqui você tem várias questões trabalhistas também nessa região, né? Ah, com certeza, com certeza. Nessa região aqui tem uma empresa norte-americana e israelense de produção de abacaxi. Vou ver se eu me lembro o nome dela. E faz assim os trabalhadores de escravos, né? De escravos. É impressionante. Mas são coisas para ser estudado, né? São coisas para ser estudada. Eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo com um aluno, porque às vezes a gente perde. Opa!
Alô? Pronto. Às vezes a gente perde o viés, assim, com o aluno, né? Eu comecei a fazer um trabalho com um orientando meu, a gente começou a levantar, no período de seca, o aumento das áreas de produção agrícola através da irrigação. E aí eu comecei a quantificar de 2009 até 2019. Mas aí eu parei por falta de... Começou as bolsas, diminuir as bolsas, e aí a gente acabou com esse trabalho sendo, digamos assim, ficando em stand-by. Mas é um trabalho bem interessante, mostrando justamente essas regiões aqui do aumento da produção agrícola em detrimento do aumento da seca, né? Então, tem toda uma questão agrária, toda uma questão fundiária, toda uma questão de recursos hídricos para ser analisada nessa região aqui. Tá? Deixa eu fazer outra pergunta. Fazer uma outra pergunta. Boa parte dessa produção é exportada pelo porto do Rio Grande do Norte, né? Mas boa parte produzida e exportada pelo porto do Pecém. Não mais o porto do Mucuripe. O porto do Mucuripe é graneleiro agora, né? Ele serve basicamente para trazer trigo, os 3 grandes grupos do Gereissati. Mas, por exemplo, naquela agricultura que vai para a Europa, melão, se eu não me engano, né? Não vai mais pelo porto do Mucuripe, vai pelo porto do Pecém. Vai pelo Pecém? Porto Pecém. Tá. Porto Pecém se tornou o maior exportador de fruta, está se tornando um dos maiores exportadores de fruta do Nordeste, já está competindo com o pessoal de Salvador, né? Mas aqui é diferente, né? Aqui é tudo por container. Você dá uma olhadinha aqui no Porto do Pecém, o pátio de container cada vez mais crescendo. Ó. Isso aqui tudo é área de container que no passado a gente não tinha, né? Ver se eu consigo pegar aqui na frente do porto. Ó, o bom do Google é por causa disso. Ó. Vai falando e vai... Mostrando, né? Na hora. Ao terminal portuário do Pecém. É com você. Alguma pergunta para o Silvio? Não, essa parte aí né, que o Pecém, né, tem um complexo do Pecém aí. Porto Industrial Portuário do Pecém. Né? Exporta muita castanha de caju, exporta muitas frutas, né, melão. O meu trabalho de dissertação de mestrado foi nessa área aqui. No doutorado não, mas o de mestrado como é que foi? A gente analisou a mudança de linha de costa aqui no Pecém. Uma doidice, uma loucura que a gente fez. Foi um trabalho muito pesado, de campo. Essa região eu conheci mais que meu orientador ele tinha uma casa na Taíba, né? Uhum. Então, como a Taíba fica próximo do Pecém, e a gente tinha que passar pelo Pecém, daí eu acabei conhecendo um pouquinho do Pecém, né? E o que me chamou a atenção, né, é que o pessoal sempre falava ali o litoral oeste, né? Ali o litoral oeste, então eu não entendia porque ali era litoral oeste se estava virado para o norte. Né? Se estava virado para o norte. Não fazia muito sentido para mim, né? Mas depois eu fui entender que é toda a extensão do litoral que você tem naquela região, né? E o litoral vai para Canoa. O referencial é Fortaleza. Sim. Então, você tem, a partir de Fortaleza para cá, tudo é leste, e daqui para cá, tudo é oeste. Eu não entendia isso bem, né? Mas depois eu achei interessante, né? E uma coisa que eu vejo a região já do Pecém, a região do litoral oeste e o norte do estado como uma outra economia, né? Uma outra economia. Uma outra economia, são outros princípios, já está mais associado a Sobral, que eu acho que realmente, como você falou, a parte litorânea ela é baseada em cima do turismo de sol e mar, né?
Sim. de sol e mar. Você tem aqui o atrativo das praias, né? Sobral é muito pela questão da proximidade aqui dos outros estados, né? Mas, Uma por região... exemplo, uma coisa que me chama a atenção, o Gacaraú é um dos pontos mais próximos em relação, por exemplo, à Europa e à África também, né? Se a gente for ver o Acaraú e a distância de Acaraú, tá? Para Sobral, por aquela estrada que passa por Itapipoca, né? Se a gente Não, for ver, é uma distância bem menor, tá? Hoje você não precisa mais vir até Itapipoca para vir para Sobral. Você já tem estradas que ligam Sobral a Acaraú bem rápido. Sim. Então, por exemplo, eu fico imaginando se não se está fazendo no norte do estado uma região que futuramente poderia ser significativa. Envolveria Acaraú, envolveria Sobral, envolveria a Serra Grande, que seria uma outra discussão sobre a economia do Ceará. Sim, sabe? sim. O problema de Acaraú... está crescendo muito, as 10 cidades da Serra Grande. Né? O problema de Acaraú aqui é o porto. O porto de Acaraú, ele é raso, ele tem uma calagem pequena. Está vendo aqui que o aporte de sedimento aqui do Acaraú, né, você não teria como fazer um grande porto, a não ser que fosse um porto offshore. Né? Certo. Acaraú hoje está se destacando pela pesca, né, pela caçicultura, né, que é o chamado Costa da Sol Negro. Né? Eu, inclusive, tive com a Solange lá em... A Solange era procuradora de Joca, de Jericoacoara, e aí eu viajava 15 dias, a cada 15 dias, cada 30 dias, a gente estava por essas bandas de lá, e eu fui convidado uma vez do pessoal desse grupo, que chama de Grupo da Costa do Sol Negro, né? São grandes produtos. Agora, mal sabia ele que eu, junto com o Cacau e com o professor, como é o nome do outro professor lá da UFC, que trabalha com essa, do pessoal, ele, o nome dele, rapaz, estou com o rosto dele, não estou lembrando agora. Nós fizemos um trabalho sobre o diagnóstico da caçicultura no estado do Ceará. Inclusive, esse trabalho está publicado na página do Ministério do Meio Ambiente. A gente levantou todos os problemas ambientais. E aí a gente foi falar sobre caçicultura e meio ambiente justamente no meio do covil desses caras todos, né? Quando eu comecei a falar, a gente quer ver a cara dos caras assim, mudando de... Né? Mudou a expressão. A expressão, né? É bem engraçado. Então, essa região sofreu durante muito tempo, teve problema aqui financeiro, político, né? Você soube lá que houve umas mortes lá, o pessoal da prefeitura lá comeu o dinheiro do porto que ia ser feito aqui, né? Houve morte lá com alguns deputados dessa região, briga, né? Então tem dois problemas. Poderia ser feito o porto aqui, poderia ser feito o porto um pouco mais afastado aqui, que é o porto de Camusim. Certo. Né? Que também tem outro problema. Né? Por que é que o porto do Pecém não tem o problema que tem Camusim e Acaraú? Né? Bom, deixa eu ir lá para... Por isso que eu acho bom esse software aqui, porque a gente fica falando e fica andando de um lado para o outro. No porto aqui do Pecém, né? E aí eu vi todo o processo de criação do porto, porque na época eu era do IPLANCE, né, da Fundação IPLANCE, que hoje trocou de nome, é outra, como é o nome agora, da mais fundação, é um instituto, o IEPRO, né? E hoje é IEPRO, mas eu trabalhei durante 13 anos na Fundação IPLANCE, e aí eu tive a oportunidade de estar vendo essa coisa aqui nascer, né? Eu me lembro dois problemas aqui.
um problema era porque o limite entre Calcaia e Pecém, tá? Na realidade é São Gonçalo, né? Pecém fica em São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo. Sim. O limite é aqui, nessa ponta. Me lembro até do limite. Era uma linha das marés de 1900, em direção a uma serra que fica, um morrote que fica por aqui por perto. Eu não me lembro o nome agora, não sei se era essa serrote de São Pedro aqui. E que ninguém sabia distinguir qual era a direção que tomava essa linha, né? Essa é uma coisa do passado, de tratados antigos. E aí, rapaz, quando começaram a ver os aportes internacionais para cá, eu me lembro que a gente sentou numa mesa de discussão, eu era técnico, e eu, na época, era o Tasso Gereissati, governador, ele deu um murro em cima da mesa e disse assim, olha, vamos acabar com essa esculhambação, vamos fazer uma nova divisão aqui, uma parte vai ficar para Calcaia e uma parte vai ficar para São Gonçalo. E porque senão os aportes de recursos com essa briga de vocês não vai dar certo, não. Porque o pessoal queria os recursos daqui, né? Recursos da construção, recursos do próprio ICMS aqui do Porto. E aí eles fizeram um acordo de cavalheiro, cortaram o Porto aqui no meio, uma parte vem para Calcaia e uma parte ficou Pecém. Então são duas coisas que eu falei. Uma outra coisa desse Porto que me marca muito, é a questão da minha dissertação de mestrado. A tese de doutorado não foi aqui, foi lá no Jaguaribe. Mas nessa região aqui, toda a maré de Cisígia, eu vinha com o meu orientador, que hoje meu grande amigo, meu amigo demais, meu colega lá da UESP, o professor Fábio Perdigão, e a gente Fábio, gente finíssima, adoro o Fábio Perdigão. Boa. Demais. Engenheiro de pesca, geógrafo, fantástico. E aí, rapaz, dava uma maré de Cisígia. A maré de Cisígia, para quem não sabe, que não é da área, é toda maré de lua, né? Você tem as grandes, digamos assim, diferenças das marés. E aí a gente fez aqui uma linha antes do Porto e depois do Porto, de 18 perfis topográficos, né? Então, eram umas linhas de topografia que você vinha daqui, sempre do mar para dentro, né? Em 13 pontos diferentes, distante mais ou menos 3 quilômetros um do outro. Imagine, dentro de um dia, ou seja, que a gente tinha que pegar um dia que era de maré de Cisígia, né? Sempre coincidindo no horário das marés, a gente corria aqui, né? Fazia o perfil topográfico, colhia sedimentos no antepraia, na praia e no bermo. Esses termos é para definir a linha que está dentro do mar, a linha que está no contato da costa e a linha até onde a água vai, que é a parte do bermo. E aí a gente colhia esse sedimento, corria para o outro ponto, fazia novamente coleta desses três cantos desse perfil, traçava o perfil, passava para o outro, 18 pontos aqui. Imagine o corre-corre. Durante um ano a gente fez isso, né? O sedimento, para que era? O sedimento era para ver se o sedimento estava aumentando ou estava diminuindo de tamanho. Se o sedimento estava aumentando de tamanho, é porque a gente estava vendo perda de sedimentos, né? Porque aí os sedimentos menores já tinham ido embora. Se os sedimentos estavam ficando com granulometria menor, é porque estava havendo aporte. E aí a gente começou a acompanhar a construção desses moles aqui, que apesar de ter sido um porto chamado porto offshore, né, ou seja, fora da costa, diferentemente do porto do Mucuripe. Se quiser depois dar uma lida na minha dissertação de mestrado, é bem interessante, eu faço a comparação entre os dois portos. A gente acompanhou e acompanhou bem, só o retroporto, rapaz, que os caras fizeram aqui, nessas beach rocks que tem bem aqui, né, um nome bonito, beach rocks, só o retroporto, que era justamente onde o material de sedimentos pegava para levar para aqui. Né? Eu vi coisas fantásticas de engenharia aqui. Né? O navio com fundo vazado, né? Interessantíssimo. Os aportes das pilastras disso aqui feito com GPS geodésico. Só a construção do retroporto, que eles fizeram um portozinho pequeno aqui, rapaz, essas duas primeiras ruas aqui do Pecém foi embora. A água veio bater aqui dentro. Eita. Hoje já não.
Foi fantástico. A gente acompanhou isso tudo na construção da dissertação de mestrado. Quantificou, né? A minha dissertação é bem interessante, como a tese também é. Não é motivo da aula de hoje, mas tem muita coisa para a gente falar. Tá? Teve uma coisa também, teve um impacto aí ambiental, né? Tinha uma população Fantástico. indígena, né? Fantástico. Não, a população indígena, eu tenho várias contribuições que depois a gente pode falar sobre o zoneamento. Me lembrei do nome do professor, porque a gente acabou também trabalhando. Você falando índio agora, eu me lembrei dele. Professor Jeová Meirelles. Outro cara fantástico também da UFC. Eu me dou muito bem. É muito bom ele. Jeová Meirelles. Sim, conheço. Jeová é muito meu amigo. Fantástico. Eu me relaciono muito bem com. Aliás, eu me relaciono muito mais com os professores da UFC do que com o da UES. Tenho bons amigos na UES, né? Tenho bons amigos na UES, mas eu tenho bons amigos também na UFC. Primeiro, foram alguns colegas meus da UES que acabaram se tornando professores da UFC. Grande parte da geografia da UFC hoje são professores que foram alunos da UES, né? Fizeram o processo de ir lá para a UFC. O professor Cacau chama a gente de Magão, né? E aí, Magão? Magão. Todo mundo ele chama de Magão. Ele me chama de Índio Cariri também. Então, a gente tem várias histórias também lá de áreas indígenas aqui, que a gente contribuiu com os levantamentos, né? E, sim, aí eu me lembro bem desses levantamentos aqui e desse problema ambiental que ocorreu aqui no porto do Pecém, tá? Hoje... Então, aqui, essa região virou uma economia muito forte. O professor aí, pode falar bem disso, né? Ele conhece também essa região. Tudo, não é o porto em si, é essa parte aqui, é o complexo industrial portuário que se montou. Né? Isso tudo aqui, essas indústrias, esses campos aqui, essas áreas, são áreas que não existiam. Na época, eu lembro demais, quando eu estava no IPLANCE, e a gente começou a trabalhar com parte de mapeamento lá, a gente foi responsável para fazer o plano diretor dessa área. Né? Não eu escrever o plano diretor, mas fazer o mapeamento. Né? Então, a gente, quando fez isso aqui, não tinha nada. Isso aqui tudo tinha que ser desapropriado da toque de caixa, a área da Petrobras, que também foi desapropriada aqui, depois não deu certo. A questão da siderúrgica, né? Não só da siderúrgica, do polo petroquímico, né? Mas essa questão da siderúrgica, depois da reforma da estruturante, né? Eu percebi que gerou uma expectativa muito grande na população local, né? Tinha gente reformando suas casas. Tinha uma senhora que eu conheci lá que reestruturou uma pensão toda, pensando na questão da siderúrgica, né? E houve na Caucaia o fenômeno dos coreanos também, né? Pronto, era isso que eu ia falar. Na realidade, o pessoal que trabalha aqui no Pecém, eles migraram, eles vieram mais para cá, para essa região aqui de Caucaia. Né? Essa região aqui, a Taíba, rapaz, é impressionante. Você chega lá, você passa por restaurantes coreanos adoidados. Né? Virou uma pequena Coreia. Aqui, né? Inclusive, um fato que ocorreu há 2 anos atrás, chamou muita atenção. Mas sabe por quê? Porque os preços aqui, eles especularam demais. Foi. E tu sabe que coreano é pior do que turco, né? Então, como eles acharam os preços mais baratos aqui, eles começaram a comprar e vieram para cá. Como é perto, Sim. né? Já compraram para cá, duplicado e tudo mais, eles se arrancharam para essa região aqui. Aumentou a violência também. Sim. Aumenta todo. Prostituição. Aumentou. Um colega meu fez um estudo sobre as casas de prostituição, né? Tinham 50 casas, já foram para mais de 100, porque era muito homem, né? E estava tendo muita violência, e aí aumentou o número de casas de prostituição nessa região aí. Uma coisa que chamou a atenção há 2 anos atrás foi, de repente, uma briga em Caucaia que aconteceu, na qual, no que aconteceu o seguinte:
no restaurante da empresa, eles começaram a servir carne de cachorro, né? Só que na Coreia se consome, né? E os funcionários de lá, quando descobriram, começaram a queimar tudo nessa fábrica, há uns 2 anos atrás, né? Então começou a ter uma série de confrontações culturais também, né? Culturais, com certeza. Isso aí eu não sabia, não. Aconteceu isso na Calcaia. Né? Eu sabia de histórias dos restaurantes, né, que estavam servindo esse tipo de comida, né, e comidas bem estranhas às nossas culturas. Você chega lá nesses restaurantes coreanos, você tem que ter muito cuidado com o que você está comendo lá, porque realmente eles fazem comidas, né? Então, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. Né? Isso eu sabia, mas essa história da fábrica que houve esse negócio todo aí... Eles foram servir, o povo percebeu o que era, daí começou uma briga, né? Porque a carne de cachorro ela é muito parecida com a carne de carneiro. Pois é. Então, viu, César? Quando for comer um carneirinho, tem que dar uma olhada bem que carneiro é esse. Não, tá com uns 3 dias que eu comi carne de carneiro. Uma vez eu estava vindo, acho que era de Sobral. Eu estava vindo de Sobral, me lembro até de uma passagem bem interessante. Tinha um restaurante chamado Maria dos Patos. Já ouviu falar nessa? Fica a uns 30 quilômetros antes de chegar em Sobral. Sim. Maria dos Patos. Uma comida gostosíssima. E eu cheguei lá uma vez e... Na beira do rio? Lá? Não, na beira da estrada. Onde tem caminhoneiro, tinha muito caminhoneiro, né? E aí eu disse, não tem caminhoneiro, tem comida boa. E realmente a comida lá era muito boa, né? E aí eu cheguei lá e disse, gente, eu comi carneiro, comi bode, comi... E onde é que estão os patos? Aí ela disse, os patos são vocês que vêm comer aqui. Mas eu me lembrei dessa história da Maria dos Patos, porque quando eu saí, tinha uma manta de carneiro bem grande, né? Pendurada lá. Rapaz, isso é carneiro não, isso é cachorro, grande. Aí o cara, rapaz, foi lá me mostrar o rabinho do carneiro. Eu digo, rapaz, eu só levo se você mostrar o rabinho do carneiro lá. E ele foi me mostrar lá. Foi como eu trouxe a manta, comprei o carneiro todinho do cara que eu gosto. Aliás, eu gostava, né? Eu não posso mais comer. Por causa do ácido úrico. Vai que os coreanos chegaram lá, né? Vendendo lá. Cachorro lá. Mas essa região é uma região que tem muito para crescer. Tá? Você tem vários projetos grandes aqui, de grandes empreendimentos. Né? Então, essa é uma região que, inclusive, tem um projeto, na época eu estava no Implance, me lembro disso, que a gente fez zoneamento dessa área, de uma zona de exportação, de uma ZE. Né? Então, você tem o porto como saída, você tem toda a saída de produção do Ceará para cá para o porto, e você tem uma área que seria de trazer grandes indústrias sem imposto, como a ZE lá de Manaus, né, a Zona Franca. Então, há a possibilidade também dessa região aqui ser criada uma zona especial somente para exportação. Né? E com os coreanos aí, com certeza, isso já vai sair do papel, né? Do papel. Então, é uma região que tem uma força muito grande. Tá? Eu ia sugerir o seguinte, viu, Silvio? Semana que vem, topava fazer a região norte do estado? Sem problema. Sobral e as 10 cidades? Sim, eu tenho até um trabalho interessante que eu orientei agora para um aluno do mestrado, dos mirantes da Ibiapaba. A gente ainda nem publicou, até tem que mandar um trabalho para publicação, né, dos mirantes da Ibiapaba. Bem interessante. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Tá? E daí a gente pegava semana que vem, vamos deixar todas as quartas-feiras? Pode ser. Agora, é bom que você traga mais gente para a gente, além do professor que está aí, da parte de economia, para a gente conversar. Não, hoje foi um teste para a gente ver como ia ser, porque, na realidade, a gente teve a ideia, né?
Mas só que, como está testando pela primeira vez, né? Então a gente está vendo como funciona. E você viu que é bem interessante que você pega, você vai falando e vai abrindo uma imagem, vai trazendo, você pode ir lá na rua, né? Dar uma aula bem, digamos assim, como se eu estivesse no campo mesmo. O pessoal da geografia, a gente teve essa semana, quinta-feira passada, a gente teve uma reunião para para ver a questão da programação da volta, né? E a maior preocupação dos professores era justamente essa, como fazer aula de campo sem estar no campo. E, ó, a saída é isso aqui. Não tem outra, por enquanto, porque você sabe que a geografia tem muito viagem de campo, né? Todo final de semestre, quase todos os professores levam as turmas para o campo, né? Não tem como você falar de como é que chama, de um afloramento de rocha, ou então de um tipo de vegetação, se você não for lá e dar uma olhadinha e conferir É verdade. No mangue, você não tem como mostrar lá. A ideia de fazer um passeio foi fantástico, né? Eu gostei muito dessa perspectiva, né? Para mim, em termos de ferramenta, é uma ferramenta que eu sempre usei pessoalmente, né? Mas a possibilidade em termos de cultura, em termos de economia, em termos de geografia, eu estou vendo que é muito grande, né? Estou vendo que é muito grande. Inclusive, viu, César? E se você colocasse mais uma quantidade de outros professores de outras áreas, parte cultural, entendeu? Que tem um conhecimento maior do que o meu, né? É interessante porque o papo é como se fosse uma conversa em que a gente vai andando nos espaços e vai conhecendo e vai mostrando para os alunos. Eu acho interessantíssimo essa tua proposta. Muito bom. Bom, vamos ver, né? Que eu creio que semana que vem, se você quiser trazer alguns alunos, eu trago também alguns alunos, né? E vou tentar trazer mais professores, para a gente ver se faz um grupo de estudo sobre essas questões, sabe? Porque é interesse de várias áreas, né? Sim. É interesse da área da educação. É multidisciplinar, com certeza, não tem dúvida. É um interesse de muitas áreas. Então, eu estou achando muito legal o que a gente está fazendo, sabe? E a gente já viu que dá para fazer. Dá para fazer essa perspectiva, né? Sim. Então... É interessante fazer um roteiro, né? É isso que eu estava falando com o Roger. Eu acho que eu falando assim, a gente acaba indo para o canto, indo para o outro. Se a gente fizer um roteiro, fica mais legal. Com certeza. Eu sugiro que a gente faça semana que vem, que a gente já pegou o sul do estado, né? Isso. E pegou um pouco do Jaguaribe, né? Sim. Fazer da região norte do estado, pegava as 10 cidades da Serra, Sobral... Ali, aquela região do litorâneo também tem muitos problemas com a questão do turismo, né? Que leva a gente ter problemas culturais e econômicos que devem ser bem analisados. Eu não conheço Jericoacoara. Então você vai conhecer. Tá certo? Não conheço Jeri, né? A dissertação de mestrado da Solange, da minha esposa, né, foi lá. Ela trabalhou a questão de... Ela está no mestrado em políticas públicas, né, ela é advogada, e está fazendo, inclusive, o doutorado em políticas públicas lá pela UES. E ela foi procuradora aqui em Jijoca, né, que na realidade a sede do município é menos importante do que a Jericoacoara, né? Mas o trabalho dela, rapaz, foi bem interessante, e aí a gente pode até conversar também um pouco sobre isso aqui. O processo de transformação aqui, e como foi que ficou a mudança da estrutura fundiária, tá certo? E urbana aqui da Vila de Jericoacoara, né? Eu estou com um trabalho, na verdade não sou eu, é o Fábio, né? Eu estou só como orientador. A gente está trabalhando a questão da perda de sedimento dessa duna aqui, né, que é a duna do Pôr do Sol, né?
Vocês veem aqui, olha, o problema é bem visual. A gente vê, logo que vê assim o coisa... Eu me lembro Tá que vendo era isso? bem mais alta, né? E agora está mais baixa essa duna. Por que disso, ó? Vocês estão vendo aqui que tem um corredor de duna, não tá vendo aqui, ó? Essa linha amarela. O vento no sentido, o vento aí em Jericoacoara é mais ou menos nesse sentido aqui de leste para oeste, tá? Mais ou menos de nordeste em direção a predominantemente de nordeste para sudoeste, né? E aí a vila foi crescendo, né? A vila foi crescendo, né? E aí esse vento foi sendo barrado. A Solange fez o trabalho da expansão dessa Jericoacoara, da antiga Jericoacoara, a chamada Nova Jericoacoara, e o processo de distribuição fundiária. Aqui ela analisou os processos, lá no IDACE, no INCRA e tudo mais, e esse processo de mudança, né, que isso aqui está tendo uma favelização grande, essa parte sul aqui da vila, né, você for bem aqui, você tem casas que parece que você está numa favela. Esgoto a céu aberto, então ela fez essa comparação, o trabalho dela está bem interessante. O outro trabalho que a gente está desenvolvendo é aqui. Isso aqui, essa duna tinha 30, 40 metros. Hoje tem o ponto mais alto da duna, ficou só com 26, 24 metros. Inclusive, nós fizemos isso aqui, Roger, com drone. Fizemos um mapeamento dessa região aqui, toda com imagem de drone, tá? Bem interessante. Né? Então, tá, a gente pode conversar sobre essa região também na próxima aula, não tem problema, tem muita coisa para a gente ver. Fora a questão dos mirantes, questão da Serra da Biapaba, da olericultura. O que me chamou a atenção aí foi aquelas marcas de areia que parecem fiozinhos de cabelo, né? Parecem fiozinhos de cabelo. O que é aquilo? Peraí, deixa eu colocar lá. Aqui, ó, se você olhar, olhando daqui dessa altura, a gente vê que tem marcas que vão parecendo assim fiozinhos de cabelo, né? Isso aqui? Do outro lado aqui, do lado do sul. Aqui? Aqui. Isso é trilha de bug, acabando com todo o ecossistema. Impacta trilha de bug? A trilha de bug. Meu Deus! Olha, eu posso falar bem dessa região, porque a primeira vez que eu vim em Jericoacoara, eu fui em cima de um jumentinho. Me lembro demais. A gente chegou aqui de madrugada, numa lua, pense numa aventura bonita. Numa noite de lua, nós atravessamos isso aqui em cima do jumento. Né? Isso em 1984, 85. Então, você tinha uma coisa totalmente diferente disso aqui. Então, essas dunas, né, chamadas dunas de Barcanas, que são meias luas, assim, né, ela tinha todo um campo de duna que vinha daqui. Né? Aqui já é o final desses campos de dunas. Né? E o pessoal, rapaz, brincando, está destruindo um parque. Tem um projeto de fazer uma estrada, rapaz, vindo aqui do Preá, asfaltado aqui em cima. Né? Inclusive, nessa parte aqui, eles estão pensando em fazer uma parte no elevado. E se eles fizerem a estrada, vão barrar mais ainda esse campo de duna. Então, a ideia é tentar fazer isso. Mas isso que tu está vendo aí é impacto ambiental mesmo. Né? E isso sofre... Não, eu vi que era impacto ambiental, só não sabia o que era. Só não sabia o que era. Por que tu acha que o Bolsonaro está brigando com o pessoal do INPE? Porque as imagens de satélite, rapaz, as imagens de drone, elas não deixam você esconder nada, não. Né? Não deixa maquiar, não, né? Não, deixa não. Nós estamos com um projeto na COGEC, inclusive nós estamos submetendo esse projeto à ANA, a Agência Nacional de Águas, que é um sistema com monitoramento diário de imagem de satélite. Tem um satélite que a gente comprou as imagens
está custando 3 milhões de reais para a COGÉ, nós estamos recebendo imagens diárias, imagens assim, de alta resolução, de todo o estado do Ceará, para a gente monitorar o uso irregular de água. Do jeito que a gente está vendo aqui, a gente está vendo agora lá um satélite, que na realidade é uma constelação de satélites, 100 satélites, microsatélites, né, do tamanho de uma caixa de sapato, que estão espalhados aí sobre o planeta e que concentraram alguns que estão parados aqui em cima do estado do Ceará, porque a gente bancou, né, durante 3 anos, para a gente tentar fazer esse monitoramento. Eu estou fazendo, nós fizemos um projeto, um plano piloto, e aí a gente até mandou esse projeto agora para a ANA, para ser avaliado, vai ser o resultado agora em outubro, reza aí para a gente ser um dos agraciados. Não, a gente ser agraciado com o prêmio nacional, né, desse projeto. Bem interessante. Deus quiser. Né? Conhece o professor Assis, então, né? É da COGÉ, né? Não, o Assis já foi. Assis lá da... O Assis agora está né? nos recursos hídricos da UFC, está no departamento de hidráulica. Hidráulica. O Assis é meu amigo de gente finíssima. Se você perguntar quem é o Silvio, ele vai saber. Foi meu colega lá da COGÉ. A pessoa, uma sumidade, o bom dele é que ele tem um posicionamento político fantástico, né? Humilde, né? Aliás, toda pessoa que tem um pouco de bom senso, estudou um pouco mais, não pode estar a favor dessas ações que estão aí. Mas é isso, eu espero ter contribuído aí com tuas então, quarta-feira, na próxima quarta, 19 horas, a gente vai fazer... A gente volta aqui, né, para essa região. Serra Grande, Sobral e o Litoral Norte. Né? Tranquilo. Então, a gente pode ver a parte do litoral leste também, entendeu? Onde a gente botar, a gente conversa.